Muito boa noite, pessoal. Então vamos aqui, né, fazer uma automatização de mais um processo. Um exemplo muito simples, na verdade é uma esteira, tá, transportadora, só que devido a algumas restrições, né, não é tão simples assim. Então vamos lá, correios transportadores são muito utilizados no setor de expedição e indústrias. O funcionamento correto deste dispositivo depende de sua lógica de acionamento dos motores. A figura abaixo, né, está logo ali embaixo, vou rolar, vocês vão ver, ilustra um transporte de caixas, cujo objetivo é levar uma carga do extremo A para o extremo B. Então, duas chaves fim de curso, sensores de contato do tipo normalmente aberto, estão instalados nas extremidades da correia transportadora, com o objetivo de verificar a presença de uma caixa. Então, vou ter só uma botoeira, tá? Para acionar P, tipo normalmente aberto, é utilizado para o acionamento do motor acoplado à esteira. Caso uma caixa seja inserida em uma das extremidades e a botoeira P seja pressionada, o motor deve girar em um sentido. Caso a caixa seja inserida na outra extremidade e a botoeira P seja pressionada, o motor deve girar no sentido contrário. Certo? Caso uma caixa esteja com defeito, ela tem que retornar, né, à origem. Uma ideia, né? Pensando aqui, quando a caixa chegar ao destino, né, na posição oposta da esteira, o motor deve parar e um alarme sonoro deverá acionar por 15 segundos a fim de indicar a chegada da caixa. Caso a caixa seja retirada da esteira, o alarme sonoro deverá ser desligado imediatamente. Então, ou seja, né, a gente vai ver isso com calma. Então, algumas restrições, né? Os seguintes deverão ser respeitados. Nenhuma ação deve ser realizada se ambos sensores de contato forem acionados. A esteira não poderá acionar em hipótese alguma para ambos sentidos. O alarme não poderá acionar quando uma caixa for inserida na esteira. A esteira deverá permanecer em movimento até que o sensor da extremidade oposta seja acionado. Então tá aí, né, algumas restrições. Algumas notas aí, né? Adote P, SA e SB para indicar os contatos. NA, normalmente aberto, referente à botoeira de partida, a chave fim de curso do lado A e a chave fim de curso do lado B, respectivamente. Adote M1 e M2 para indicar os contatores que irão acionar o alarme sonoro. O motor acionado para transporte de A para B e o motor acionado para transporte de B para A, respectivamente. Então, as considerações: uma caixa não poderá ser colocada na esteira após o acionamento ter sido iniciado. Então, né, e uma vez iniciado o movimento da esteira, a caixa deixa de fazer contato com a chave fim de curso. Beleza, então aqui está o esquema do desenho, certo? Então vamos lá para o diagrama de contato. Então, né, como eu disse na aula passada, os barramentos aí e os linhas de circuito já estão, né, prontas para a gente ganhar tempo. Então, beleza, uma botoeira P é que vai acionar o processo. Então, vem aqui e põe uma botoeira P. Já nomeio, certo? Como P. Ok. E o seguinte, né? Então, a esteira só vai ser acionada se tiver a presença de uma caixa. Então, eu venho aqui nos contatos, né, que a gente chama lá de sensor, né, de fim de curso e chave fim de curso. Então a gente chama aqui de SA. Então, uma vez que a caixa for colocada, né, esse sensor que vai ser ativado. Aí vem o seguinte, vem a restrição, né, que ele falou lá que se os dois sensores estiverem ativados, né, nada vai acontecer. Ou seja, se o cidadão lá do outro lado não tiver retirado a caixa, que acabou de chegar, você não vai poder despachar a outra. Então aqui é SB, ou seja, né, caso SB esteja acionada, aqui vai estar aberto, certo? Impedindo que outra caixa seja transportada. Então aqui realmente, né, agora vai ser diretamente o M1, que representa, né, o motor girando no sentido de que ele vai levar a caixa de A para B. Então, como pedido enunciado, M1. E aqui vai vir o quê? Aqui vai vir um circuito de selo, né, porque eu vou apertar P aqui, SA vai estar pressionado, caso a caixa esteja, né, presente. Se tiver outra caixa do outro lado, M1 é aciona. Só que como o P aqui é uma botoeira, certo? Já tinha falado sobre isso, a gente cria um circuito de selo. Então aqui vou chamar de M1. Uma vez que a bobina aqui, que eu pressionar P, M1 aciona, aqui fecha, e aí M1 continua fechado, né? Por isso chama de selo. E aqui eu vou colocar uma normalmente fechada, né? Para garantir, ou seja, que o motor não vai ser ligado ao mesmo tempo nos dois sentidos. Então tá aqui, ó, né? Ó. Então se M1 estiver ligado, e se tentar ligar M2, aqui abre, né? Aqui vai estar aberto, e aí você não consegue. Então, né, tá, a gente vai ver que esses dois circuitos juntos aqui, ó, então, como se fosse a porta XOR, lá da terceira parte da primeira aula. Ou seja, né, você nunca vai poder ter os dois motores ligados ao mesmo tempo.
seja, né, a saída só vai ser acionada, que são as próprias M1 e M2, se um dos dois estiver desligado. Então, né, é como se fosse uma porta XOR. Então, a gente, assim, à medida que a gente vai fazendo os circuitos, a gente não percebe as portas lógicas aí, né, por causa, às vezes, da complexidade, mas está tudo aí, embutido aí. Então, aqui, pessoal, só por uma questão mesmo aqui de projeto, eu acho que eu tinha até feito assim, em outro exemplo aí, outra aula. Então, aqui eu vou botar P também. Então, eu vou fazer um circuito análogo ao primeiro ali, para acionar o que? A esteira no sentido contrário, que vai entrar M2. Então esse P aqui e esse P fisicamente é uma botoeira só, tá? É na hora de fazer as ligações lá que você tem que ver, né? A ponta de um vai, por exemplo, que é o P do botoeira P, vai sair o sensor A, né, vai ter que sair o sensor de fim de curso A e também o sensor de fim de curso B. Então, né, P aqui fisicamente é só uma, tá? É só para questão mesmo da lógica aqui. Então aí é mais ou menos análogo aqui, ó. Então eu só vou poder acionar. A esteira só vai, a caixa, por exemplo, se a caixa estiver com defeito, ela só vai poder retornar, né? Opa, peguei errado aqui. Aqui, né? Fim de curso. Então, ela só vai poder retornar caso esteja com algum defeito, né? Ou seja lá o que for, a partir do momento que ela permanecer lá, né? Se o cara tirar e perceber, o operador perceber que ela está com defeito, está rasgada, furada, ele coloca ela lá, que fecha, né? E aí retorna para o despachante lá, né? Para a pessoa que está em extremidade A. Então aí, beleza. Aí aqui é a mesma restrição, ó. Então aqui vem o selo, só que no caso agora aqui é M2. Então M2. E aqui uma chave fim de curso, uma chave contato auxiliar, M1. Então vocês podem ver que a lógica desse barramento aqui, vamos dizer, desse circuito aqui, é o oposto desse daqui, né? Então aqui é M1. Então isso garante que os dois motores não vão ser ligados ao mesmo tempo. E aqui SB eu coloco aqui SA, normalmente fechada, que é o que ele pediu lá, né? Que se ambas os dois sensores estiverem pressionados, certo? A esteira não pode ser acionada. Por exemplo, a caixa chegou lá na extremidade B, e aí o operador colocou outra caixa antes do cidadão lá tirar a caixa. Então aí não fica no estado de espera, né? No momento em que ele tirar a caixa, aí a outra caixa já é transportada. Então SB, SA, né? Então beleza, só que aqui é normalmente fechado. Porque é restrição, né? Quando é restrição assim, pessoal, né? A gente vai sempre usar a chave normalmente fechada. Porque se algo estiver aberto, a chave normalmente fechada vai estar aberta, né? No estado contrário. Então beleza, aqui eu tinha esquecido de simular essa primeira página, mas vamos lá, ó. Então vamos dar uma simulada aqui, ó. Então, se eu apertar a botoeira, ó, não acontece nada, né? Por quê? Você pode ver que as duas ali acionam juntos, ó, ou seja, fisicamente é só um botão, né? Então, para que a esteira, como dito lá, seja acionada, a caixa tem que estar posicionada. Então, é o quê? Né, se eu fechar aqui e segurar e arrastar o mouse, pessoal, aí fica pressionado. Porque na aula passada eu usei lá umas chaves, né? Para que o sensor permanecesse fechado. Mas acho que se eu fizer isso aí também lá, funciona. Eu pressiono e arrasto para fora. Então é como se a caixa estivesse lá pronta para ser transportada. Então eu aperto P. Então você pode ver aqui que até, ó, que SA está aberto. Então já, mesmo se eu apertar P aqui, né, como é um botão só, por isso, né, porque só tem um botão. Então M2 jamais vai ser acionado. Então eles jamais vão ser acionados juntos. Então apertei P aqui, ó lá, fechou, né, M1. Então a caixa está sendo transportada para o outro lado. Quando ela chegar do outro lado, né, vou até apertar o USB aqui vai ser acionado. Então vou apertar Stop aqui. Então vou pegar outra bobina aqui, M2. Vai representar, né, se eu precisar de mandar a caixa de volta lá para a extremidade A. Porque não tem sentido, né, pessoal? Ficar mandando a caixa de um lado para o outro, Ela vai
de um lado para o outro e ela só volta se tiver com algum problema. Então tá aí, então vamos simular aqui, ó. Então beleza, né? Colocou a caixa, transportou. Então tá transportando. Então na hora que ela chegar do outro lado, né? Então transportou, então a caixa já saiu daqui, ó. Então aqui a gente já pode apertar, ó. Mas M1 continua ligado, né? Beleza. Então na hora que a caixa chegar do outro lado, USB aqui acionado, certo? Ó. E M1 é desligado. Então a caixa está lá pronta para ser retirada, né? Pelo operador que está na outra extremidade. Beleza. Se a caixa tiver com problema, né? E ele apertar aqui, ó. Vamos ver aqui o que acontece, né? Então a caixa retorna, né? Lá para a extremidade A. E aí se eu apertar, quando ela chegar no outro lado, né? O sensor fim de curso aqui A vai ser acionado. Então a M2 ali tem que parar. Então apertando aqui. Tá lá, né? Ó. Então a caixa tá lá. Retirou a caixa. Beleza. Para inspeção. Aí o USB aqui também já teria sido desacionado, né? Mas não tem problema não. Então, né? Aqui não tem como a gente fazer, né, tudo instantaneamente, né, pessoal? Que é a simulação. Então eu esqueci aqui de apertar o USB logo que eu apertei o P aqui, né? A caixa começa a transportar e abriria, mas tudo bem. Beleza. Agora é o seguinte. Então a caixa está indo de um lado para o outro. Já está garantido que, né, os dois sensores, se tiverem os dois acionados, né, a caixa não vai ser transportada nem para um lado nem para o outro. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Vamos simular aqui, ó. Então, né, colocou a caixa, transportou, aqui abriu, né, e o continua ligado. Quando a caixa chegar no outro lado, o sensor vai ser ativado, né, e o motor desliga. Então aí vamos supor que ele coloque outra caixa lá, enquanto o cidadão lá não tirou a caixa da outra extremidade. Então tá aí, né, os dois ligados. Se a gente pode ver que aqui está aberto, ó. Então se apertar P aqui, ó, não vai acontecer nada, certo? Então vamos apertar o stop aqui para a gente continuar, né, o procedimento. Aí é o seguinte, pessoal, é melhor fazer vídeos mais curtos, então eu vou parar aqui para a gente continuar.